Oi, meu nome é Diana, ou Dia, no mundo das artes. Eu tô no 4º período na Faculdade de Belas Artes, eu faço licenciatura e hoje nós vamos aprender a utilizar a tinta óleo. Esse vídeo é uma introdução para um encaminhamento de todos os materiais que são necessários para iniciar. E vamos desde o suporte até acessórios, tudo para você ter um primeiro passo para iniciar na tinta óleo. Primeiro de tudo, suporte. Você pode pintar em folhas de papel mesmo, com tinta óleo, porém, entretanto, todavia, é ideal que seja uma gramatura um pouco mais grossa para não ter risco do óleo absorver no papel. E você pode pintar em papel, em tela, Eucatex, suportes rígidos, MDF, se tiver uma preparação antes. Que preparação seria? Existem várias maneiras de você preparar a sua tela para receber a tinta óleo e a mais comum de todas é o gesso acrílico. O gesso acrílico é entre aspas, o queridinho do pessoal que pinta com tinta óleo, porque ele é prático, você não precisa fazer diversas misturas para utilizá-lo, ele já vem pronto. Tem gesso acrílico de diversas cores, tem branco, tem amarelo, tem vermelho, porém ele é caro, ele é R$35 na internet, eu comprei o meu na Shopee e é 250 ml. Então assim, se você for pintar uma tela grande, tem outros métodos de você fazer, porque com desse aqui, você não pinta uma tela muito grande. Tem como fazer com gelatina. Eu comecei os meus trabalhos da faculdade, eu tive contato com a tinta óleo na faculdade há 2 anos e eu aprendi essa técnica de preparar o suporte com gelatina na faculdade. Tem muitas telas minhas que eu preparei com gelatina e elas estão ótimas até hoje, elas estão muito bem. Inclusive essa aqui eu preparei com gelatina, eu era bem iniciante mesmo na tinta óleo, então eu fiz várias coisas que são consideráveis inadequadas e o quadro está ótimo, está intacto. Como que faz essa mistura da gelatina? É sempre 10 ml de água para cada grama de gelatina. Então, se são 12 gramas de gelatina, é 120 ml de água. Você vai pegar uma panelinha, você vai colocar, vai diluir e vai levar ao fogo baixo e você vai mexer. Mexe, mexe, mexe. Com as mãos chiquititas. Mexe. E aí, como eu vou saber que tá bom? Você vai ter que colocar o dedo no fundo da panela. E se estiver muito quente, aí tá pronto pra tirar. Você pega isso, passa na sua tela. Eu gosto de fazia, né, 2 demãos desse negócio, dessa mistura. E espera secar. Passa, espera secar 100%, passa a segunda. Muito importante saber dessa mistura, porque eu pintei muitas telas com isso e o acabamento não fica ruim, tá? Eu não sei a longo prazo, porque eu só pinto há 2 anos com a tinta óleo e eu não sei se por mais tempo ela pode ser prejudicada, né? Mas comigo nunca aconteceu. Quando é uma tela muito grande, o que eu fiz? Eu tô pintando a maior tela que eu já pintei toda a minha vida e ela tem quase 2 metros de largura. Isso, 2 metros de largura e um pouquinho de altura. E eu não ia gastar o meu gesso acrílico para fazer. E como eu ia receber muita tinta, eu não fui pra gelatina. Quando é uma tela muito grande, tem uma dica muito boa que é você pegar tinta de parede branca, sabe? Tinta de parede de pintar, e misturar com cola branca. A mistura é muito indicativa. Você vai pegar um pouquinho de tinta, vai colocando a cola. Inclusive você pode guardar e armazenar num pote de vidro para você utilizar nas próximas vezes. E é muito bom. Nesse quadro que eu fiz grande, eu não tinha cola branca e o que eu fiz? Eu usei gesso. Gesso mesmo em pó. De início ficou muito bom, porque ficou uma consistência muito parecida com a do gesso acrílico. Porém, eu fui vendo e teve algumas áreas ali que ficou meio craquelado, né? Então, eu não sei se com o decorrer dos anos, por eu ter usado gesso, vai ressecar, né? A gente só vai descobrir no futuro. Então, usa a cola branca, que eu acho que é o mais recomendado, que não tem chance dele craquelar. E seguindo nessa linha de suporte, lixa.
Se você for usar gesso acrílico, a tinta de parede, vai ter resquícios desse gesso, dessa tinta no quadro, e aí a lixa é justamente para poder evitar, deixar tudo bem nivelado, bem lisinho, para que ele receba a tinta com uma superfície mais adequada. Agora vamos para os solventes. A tinta óleo em si não tem um mau cheiro. Ela tem um cheiro particular sim, mas não é isso que deixa a tinta com essa fama de cheiro ruim. Na verdade são os solventes. A água raiz é a opção mais comum que vocês vão encontrar no mercado. Ela é responsável por deixar a tinta mais aguada, preparar a tela para receber mais óleo e fazer veladuras. Auxilia também na limpeza dos materiais, principalmente dos pincéis. Porém, ela é tóxica e inflamável, então ela deve ser utilizada em locais externos, nunca dentro de casa. Se tiverem como, fiquem em locais abertos, que a circulação ventile. Além do solvente, nós temos os mínimos, que seriam os óleos. Como a tinta óleo é uma tinta óleo, você pode adicionar mais óleo nela para você fazer determinadas técnicas. O mais comum é o óleo de linhaça. Ele tem um valor bem acessível e ele dura bastante. Não recomendo que você coloque em eles, por exemplo, potes, tipo, igual o solvente. O solvente você pode colocar em pote de vidro, usar, tampar e usar depois. Você não precisa ficar descartando sempre. Recomendo que vocês coloquem um pouco no recipiente a quantidade que vocês vão usar naquela pintura, porque ele empedra, tá? E o que eu fiz? Eu coloquei bem pouquinho da quantidade num conta-gotas. E aí é ótimo, gente, de verdade, porque eu consigo pingar a quantidade que eu quero na tinta, na paleta. E tranquilamente, eu coloco o quanto que eu vou usar e não empedra e não dá esses riscos. Agora vamos falar de pincéis. Pincéis são muito intuitivos, mas eu recomendo que sejam cerdas macias, porque ele é mais fácil e mais maleável de você fazer passagens de uma tinta para outra. Para fazer sombras é muito bom. Pincéis de maquiagem costumam ser mais fluidos, mais levinhos, bem macios, mas pode ser que com o decorrer do tempo a tinta ela corroa, né? O solvente, na verdade, corroa as cerdas. Então, se você tiver condições, compre sempre pincéis bem macios. Pincéis são caros no geral, tá? E pincéis de cabo longo, porque pintura a óleo, no geral, né? Pinturas no geral, é importante que você consiga ver depois sua tela de longe, que você não fique ali, enfurnada na tela, assim, olhando diretamente. Então, pincéis de cabo mais longos te permitem estar longe e detalhar ali as coisas, sem que você precise ficar saindo toda hora. Eu particularmente não tenho pincéis de cabo longo, mas são os mais adequados para você fazer isso. E aí você vai vendo os tamanhos mais adequados. É sempre bom você ter um bem fininho para fazer os detalhes, você ter um grande para fazer as partes maiores. E você vai comprando do tamanho que você acha melhor e você também vai testando também. Se você gosta de uma pintura com mais pinceladas, assim, mais marcadas, cerdas mais grossas podem dar um efeito melhor do que uma cerda mais macia. Mas cerdas macias em si são tipo a carta coringa para você começar e se adaptar. E comece com pincéis de maquiagem. Depois, se você quiser, você pode pular para os pincéis realmente artísticos, né? De pintura com uma qualidade melhor. Tinta. Tinta é a parte mais cara. Um tubo de tinta óleo é tipo R$15. E, em defesa, elas rendem muito. Por exemplo, como eu falei pra vocês, eu comecei a pintar com tinta óleo na faculdade. E aí o meu professor tinha passado uma lista de tintas pra comprar, que no fim eu comprei de forma desnecessária, porque tinha tipo 3 tons de verde ali, 5 tons de azul, e eu comprei tudo. Foi uma compra muito cara mesmo, mas eu tenho elas até hoje. Inclusive, todos os trabalhos que eu estou fazendo atualmente, seja de comissão, encomenda, quanto pra faculdade, eu ainda uso as minhas tintas. Se eu pudesse dar uma dica pra Diana Bichette, né, pra Diana Bicho, só as cores primárias, né, vermelho cádmio, amarelo cádmio, azul ultramar, branco e preto, acabou. Com essas cores, eu posso fazer muita coisa. Primeiro que, com as cores primárias, você vai desdobrando
até você achar outros tons, né? E assim, não é muito recomendado você pegar tipo cores prontas, vermelhão chinês ou verde permanente, entende? É ideal você chegar nesses tons, você fazer o seu verde permanente, você fazer o seu roxo. Inclusive, quando eu comecei a pintar rosto, né, a estudar sobre rostos, todos os artistas que eu fui lá, pesquisei e busquei, falaram que não era para comprar as tintas mesmo, tipo assim, tons de pele, pronto, para que você fizesse suas tintas com as cores primárias. E isso muda tudo. Muda tudo mesmo. Você consegue fazer um azul escuro usando só as cores primárias e às vezes nem coloca o preto, entende? Então, assim, só as cores primárias são ótimas. No mercado você vai achar azul com vários nomes, vermelho com vários nomes, amarelo com vários nomes. Se possível, compra sempre cádmio e o azul ultramar. Pronto. Que são geralmente as cores básicas para começar, preto e branco. Preto eu comprei da bisnaga pequena, que inclusive tem isso. Bisnaga de tinta tem diversos tamanhos. Preto eu comprei da bisnaga pequena. O branco, veio primeiro branco, eu comprei na bisnaga pequena, só que branco gasta demais. Inclusive, durante todo esse tempo, eu não precisei trocar nenhuma cor, além do branco, e eu tive que comprar, tipo, durante esse tempo todo, 3 bisnagas, e só agora que eu fui comprar uma bisnaga grande. Branco, a gente usa muito, de verdade. Se vocês puderem, comprem preto pequeno, azul, amarelo, vermelho e branco grande, tá? Aproveitando o tema de tintas, vamos aprender a ler o tubo de tinta. Por quê? Quando você pegar a cor que você comprou, a cor que você escolheu, você vai se deparar com algumas estrelas e um quadradinho. O que é essas estrelas e esse quadradinho? A estrela é para dizer a resistência que essa tinta tem à luz. Quanto maior as estrelas, mais resistência ela vai ter. O quadrado é para dizer se a tinta é opaca ou translúcida. Peguei o azul e ele tem 3 estrelinhas e tem um quadradinho. Significa que ele é bastante resistente à luz e ele é opaco, uma cor opaca, tá? Essa numeração aqui equivale ao número da tinta mesmo. Você vai ver que a maioria deles tem tipo um número em cima. Existem diversas marcas no mercado de tinta. O que eu geralmente uso é da Acrylex, que ela é, assim, muito boa, ela segura bastante. Pra mim, não vejo necessidade de trocar, mas tem diferença dos mesmos tons, das mesmas cores entre as marcas, tá? Mas em si, pra você que tá começando, a Acrylex pra mim é muito boa. Todas as minhas tintas basicamente são da Acrylex. Agora que nós já sabemos sobre as tintas, vamos falar sobre os acessórios. Que acessórios são esses? Paleta, né? É imprescindível você ter paleta e você pode usar qualquer coisa para essa paleta. Você pode usar aquelas paletas mesmo de MDF, você pode usar coisas de vidro, pode usar pires, você pode usar pedaços de piso. Qualquer coisa pode ser a sua paleta, desde que não seja de papel, para não, né, sugar, absorver a tinta. Separe sempre as suas paletas, paleta de tinta a óleo, paleta de acrílica, porque ficar misturando as tintas não é muito bacana, tá? Espátula, é interessante você utilizar espátulas para misturar as tintas. Não é recomendado você usar o próprio pincel para misturar as tintas, porque com o tempo vai acumulando tinta, vai ressecando o seu pincel, por isso que tem as espátulas. E você pode comprar espátulas grandes e espátulas pequenas, tá? É sempre bom você ter uma espátula grande para passar o conteúdo de preparação na superfície. Eu fazia com pincel, só que com a espátula é 1000 vezes melhor, espalha muito. Então tenham espátulas de potes para colocar os seus pincéis, potes para colocar a água raiz e tampar, tá? De vidro, de preferência. Outra coisa muito importante, avental, porque essa tinta, ela cola até na sua alma. Eu tenho um vermelho, vermelhão chinês. Eu odeio esse vermelho com todas as minhas forças. Por quê? Ele é uma cor muito forte, é uma cor bem mais forte do que o vermelho cádmio. Ele, de tanto que eu precisei usar o vermelho, na embalagem dele começou a rasgar aqui, na bisnaga. A bisnaga rasgou. Então, tipo assim,
Quando eu aperto, sai para os lados e sai para cima e mancha tudo. Fica com vermelho agarrado até onde você não consegue nem imaginar. Então tenha um aventais, porque vai cair na sua roupa, vai sujar sua roupa, não vai sair. De material é isso, tudo que vocês precisam para iniciar tá aqui. É sim um pouco caro, tá? Não vou negar, a tinta óleo é cara, mas ela tem muitos benefícios. Eu tentei reunir o máximo que eu lembrava e que eu conseguia da pintura a óleo em si, do que precisa, do como funciona, dei algumas dicas para vocês começarem. E futuramente, se vocês gostarem, eu vou trazer sempre processos de pintura, dicas, pintando coisas específicas. Lembrando que é com o tempo, você vai aprendendo com o tempo. As minhas primeiras pinturas com óleo foram o cocô do cavalo do bandido, porque eu não tive acesso a um básico. Minha primeira pintura a óleo, eu usei muito óleo de linhaça, muito óleo de linhaça. Se bobear, ela tá molhada até hoje. Ela não deve ter secado até hoje. Com o tempo você vai melhorando, você vai aprimorando. Vale muito a pena você investir na pintura a óleo. É uma tinta muito benéfica, ela te dá muito retorno. E você vai estudando e aprimorando com o tempo que você vai conseguir chegar lá. É isso, obrigada por ter assistido, obrigada por ter ficado até aqui e nos vemos nos próximos vídeos e vlogs artísticos. Tchau!